O MMA é um dos maiores esportes de contato do mundo e um dos principais atributos desse esporte é a durabilidade e resistência. Iremos listar os 10 lutadores que não possuem essa habilidade de receber golpes e são facilmente nocauteados. Número 10. Chuck Liddell. O veterano lutador americano se aposentou em 2010 após 3 derrotas seguidas por nocaute. Com o passar do tempo, o queixo do ex-campeão do UFC foi ficando fraco e cada vez mais suscetível a ser nocauteado. Nos velhos tempos, Chuck Liddell tinha um queixo resistente, porém a idade chegou e tornou o queixo de pedra em queixo de vidro. Número 9. Brendan Schaub. Finalista da 10ª edição do The Ultimate Fighter, Brendan Schaub foi nocauteado por Roy Nelson, Benny Rothwell e também pelo especialista em Jiu-Jitsu Minotauro Nogueira. Schaub se aposentou após 2 derrotas seguidas no UFC. O último combate do lutador foi em 2014 quando também foi nocauteado por Travis Browne. Número 8. Andrei Arlovski. Também ex-campeão do UFC, o bielorrusso Andrei Arlovski costumava ser um dos melhores lutadores do mundo, porém com o passar dos anos, o lutador foi diversas vezes brutalmente nocauteado. Em sua carreira no MMA, Arlovski foi nocauteado por Tim Sylvia, Fedor Emelianenko, Stipe Miocic, Alistair Overeem e muitos outros. Número 7. Gray Maynard. Ex-desafiante ao cinturão dos pesos leves, Gray Maynard perdeu 6 das suas últimas 10 lutas no octógono do UFC e 4 dessas derrotas foram por nocaute. O norte-americano foi brutalmente nocauteado por Frank Edgar, T.J. Grant, Nate Diaz e Ross Pearson. Número 6. Alistair Overeem. Alistair Overeem é um dos pesos pesados mais devastadores do mundo e pode nocautear qualquer um se conectar bem o golpe, porém seu queixo é completamente fraco. Overeem tem uma impressionante lista de nocautes sofridos no MMA. O holandês já foi violentamente nocauteado por Chuck Liddell, Maurício Shogun, Minotauro Nogueira, Antônio Pezão, Travis Browne, Stipe Miocic e diversos outros lutadores. Número 5. Keith Jardine. Veterano do MMA, Keith Jardine lutou no UFC de 2006 até 2010 e conseguiu vencer nomes como Forrest Griffin e Chuck Liddell, mas o lutador ficou mais conhecido pelos nocautes que sofreu e não foram poucos. Jardine foi nocauteado por Vanderlei Silva, Thiago Silva, Ryan Bader, Luke Rockhold, entre outros. Agora aposentado do MMA, Keith Jardine participa de filmes e programas de TV nos Estados Unidos. Número 4. Jonathan Golé. Desconhecido da maioria dos fãs de MMA, o canadense Jonathan Golé teve uma passagem mediana pelo UFC. Ele sofreu um dos nocautes mais rápidos da história da organização em 2006, quando foi nocauteado por Duane Ludwig. Jonathan Golé foi nocauteado 9 vezes em sua carreira e foi apagado em sua primeira e na sua última luta no esporte. Número 3. Antônio Pezão. O peso pesado Antônio Silva, mais conhecido como Pezão, já derrotou nomes como Alistair Overeem e Fedor Emelianenko, porém em sua carreira o brasileiro já foi nocauteado 10 vezes. Pezão não vence uma luta desde 2015 e foi superado em seus últimos 5 compromissos no MMA. Pezão já foi nocauteado por Daniel Cormier, Cain Velasquez, Mark Hunt, Frank Mir, Roy Nelson, entre outros. Número 2. Bob Sapp. Considerado um dos piores lutadores da história do MMA, Bob Sapp também já foi nocauteado diversas vezes. 10 vezes para ser mais preciso. O peso pesado americano possui um cartel profissional de 11 vitórias e 20 derrotas. Sapp não vence uma luta de MMA desde 2010 e vem de 14 derrotas consecutivas. Em primeiríssimo lugar, James Thompson. Olhando pela primeira vez, você deve pensar que esse é um lutador forte e resistente, mas é exatamente o contrário disso. James Thompson prova que parecer forte não significa ser forte. O peso pesado britânico foi completamente brutalizado 13 vezes em sua carreira no esporte. Isso mesmo, 13 vezes sendo castigado e apagando. Entre alguns nomes que nocautearam Thompson estão Alexander Emelianenko e Kimbo Slice. Obrigado por assistir. Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro das principais notícias do mundo do MMA.